Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada em estudar a relatividade especial ou relatividade restrita de Einstein. Dando prosseguimento, então, aqui neste termo nós podemos escrever ainda a derivada do módulo do vetor velocidade tridimensional em relação ao tempo. Pode ser reescrito certamente fazendo uso de gama como 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido por C2, todo o termo elevado a expoente menos 1 sobre 2. Aqui observando que o expoente é menos 3 sobre 2, conforme estabelecido pelas regras de radiciação e potenciação, nós podemos escrever o termo como como gama elevado a expoente 3, e então multiplicar pelo produto escalar entre a velocidade vetorial e a aceleração vetorial em 3 dimensões, dividido por C. Pronto. Então nós calculamos a derivada do módulo do vetor velocidade tridimensional em relação ao tempo. Oportunamente, apropriadamente, convenientemente substituindo este resultado aqui, como que nós temos, aqui não é esse termo, precisamos corrigir, aqui é a derivada de gama em relação ao tempo, isso, a derivada de gama em relação ao tempo, então corrigindo e substituindo aqui neste termo, vamos agora, cuidadosamente substituindo, nós temos componente 1, componente contravariante 1, igual a gama, multiplicado pela derivada de gama em relação ao tempo, aqui expressa como gama elevado a 3, produto escalar entre o vetor velocidade tridimensional e o vetor aceleração tridimensional dividido por C, e ainda dx dt, mais gama elevado a expoente 2, multiplicado pela derivada de ordem 2 em relação ao tempo, aplicada sobre x. Pois bem, então aqui nós podemos reescrever esta expressão como componente contravariante 1 da aceleração em 4 dimensões, e isso é gama elevado a expoente 4, produto escalar entre o vetor velocidade tridimensional e a aceleração tridimensional, dividido por C, dx dt, mais gama elevado a expoente 2, derivada de segunda ordem em relação ao tempo aplicada sobre x. Ou seja, em outras palavras, a componente x do vetor aceleração tridimensional. Certo, então aqui nós obtivemos este resultado. Vamos então escrevê-lo cuidadosamente aqui, registrá-lo cuidadosamente aqui, componente 1, componente A, componente contravariante 1 é igual lambda elevado a 4, velocidade tridimensional, produto escalar com aceleração tridimensional, dividido por C, dx dt, mais
gama elevado a expoente 2, derivada de ordem 2 aplicada sobre x, e essa derivada de ordem 2 em relação ao tempo. Pronto. Então agora vamos tentar calcular a componente contravariante número 2 da aceleração em 4 dimensões. Então, nosso objetivo é calcular agora a componente 2. Componente 2. Então, aqui a componente número 2. Componente 2. E aqui nós temos a componente 2 da velocidade em 4 dimensões, da quadra de velocidade, da velocidade quadridimensional. A componente 2 é gama derivada de y em relação ao tempo. Muito bem, então, sobre o desenvolvimento o faremos durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.